Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês sobre liderança. Você sabe realmente utilizar a liderança para alavancar os resultados da sua empresa? Eu sou Wilson Rios, especialista da Quinto Elemento em liderança e gestão, e vamos falar um pouco sobre liderança de resultados. Bom, a liderança, ela é a competência do resultado. A gente fala muito isso dentro da Quinto Elemento, por quê? Toda vez que você quer atingir um objetivo, ter um resultado, seja na vida profissional ou na vida pessoal, você precisa ter liderança. A liderança, ela é tecnicamente uma competência comportamental, mas a gente fala que essa é uma competência muito rica, por quê? Diferente de quando a gente fala de proatividade, de disciplina, que são competências que são fáceis de você identificar, a liderança ela é uma competência muito ampla. Ela inclusive depende de você ter outras competências para realmente ter a liderança. Por exemplo, um líder tem que ter uma boa comunicação, ele tem que ter resiliência, ele precisa ter inteligência emocional, então ele precisa ter outros recursos além da liderança, que é tecnicamente a capacidade de influenciar pessoas. Então, além dessa técnica de influenciar, ele precisa ter outras questões aí no meio. Motivação, automotivação, saber gerar motivação no outro. Por isso que a gente fala que é uma competência aí complexa, rica, que a gente até num treinamento falou, é praticamente um modo de agir, um estilo de vida a liderança. Para a gente entender um pouco melhor isso, vamos imaginar que eu tenho um objetivo na vida, que pode ser um objetivo pequeno ou um grande objetivo. Por exemplo, fazer um curso de medicina numa universidade aí federal, estadual. Então, eu vou precisar estudar, eu preciso passar no vestibular, que é super concorrido, e conseguir me manter dentro da faculdade com todas as exigências que precisa aí de estudo. Eu vou precisar ter o comportamento do líder, a competência da liderança, porque eu vou precisar ter determinação, automotivação, resiliência, porque eu vou passar por muitos problemas, eu vou precisar ter determinação, foco, eu vou ter várias coisas que vão querer aí atrapalhar essa minha jornada e eu vou ter que abrir mão disso para ter foco realmente nesse objetivo. Então eu preciso ter muito autoliderança para conseguir chegar ao meu objetivo. E a falta da liderança ou da autoliderança é que faz com que a gente desista dos nossos propósitos, dos nossos objetivos ao longo aí da nossa caminhada. E isso vale, como eu falei, para aprender um idioma, ou quero emagrecer, quero ter uma vida saudável, ir para academia. Tudo que nós queremos ter como resultado na vida, a gente precisa ter liderança. E isso acontece também no meio empresarial. Vamos entender. A empresa ela precisa de muitos resultados. E aí é onde a coisa fica mais complexa. Por quê? Até aqui eu dei o exemplo de uma situação que é o meu objetivo, onde eu tenho que ter os meus esforços. Quando a gente vai para um ambiente empresarial, nós estamos falando de várias pessoas, vários departamentos, vários pontos de vista, pessoas com objetivos pessoais, às vezes até contraditórios, onde eu preciso canalizar todos os esforços para o atingimento dos objetivos da empresa. E aí é onde a liderança realmente vai fazer toda a diferença. Toda empresa que acaba tendo problemas de desempenho é porque falta liderança. Vamos entender que 95%, dentro de uma pesquisa aí com 100 mil pessoas, estabeleceu que 95% desse grupo não tem autoliderança. Então eles dependem de um líder para realmente fazer essa alavancagem de resultados, esse direcionamento. Então, já entendendo que muito provavelmente na sua empresa, a maior parte dos seus funcionários não tem essa capacidade de liderança. Então você, diretor, gerente, supervisor, precisa realmente exercer essa liderança. Então, e ela começa como? Eu preciso ter objetivos, resultados que eu quero atingir muito claros. Esses resultados, eles precisam ser
apresentados, né? Eles precisam ser vendidos para a equipe como realmente algo bom e que vá trazer um ganho para as pessoas. A gente precisa entender que as pessoas não fazem, elas não se motivam, elas não trabalham, elas não se dedicam, se engajam pelo propósito do outro. Né? Então você como empresário tem um propósito de ter uma empresa que atende muito bem o cliente, que entrega um produto, um serviço de qualidade, uma empresa que tenha uma rentabilidade, que as coisas funcionem. Esse é o seu propósito, o seu objetivo, o seu resultado. As pessoas não trabalham em cima do resultado do diretor, do sócio da empresa. Elas trabalham em cima dos resultados e propósitos delas. Então o líder ele precisa canalizar isso. Então, eu preciso que a empresa atinja esses pontos que eu mencionei. Mas aonde isso vai ser bom para o funcionário? O que ele ganha com isso? Aonde isso está linkado com os objetivos dele? E aí a gente tem que sair um pouco do âmbito de ele tem que fazer para ganhar o salário. A gente está falando de outros objetivos também com isso. Não necessariamente as pessoas estão em busca somente de salário, de reconhecimento, de oportunidades, de uma série de valorização, autoestima, uma série de coisas. Então o líder ele tem essa visão de entender qual é o resultado que nós queremos, qual é o resultado individual dos membros da minha equipe que eles querem, como que a gente canaliza todos esses resultados, todos esses ganhos, ficando bom para todo mundo, uma relação ganha-ganha. E aí ele une tudo isso com uma comunicação inspiradora, uma comunicação vendedora desses objetivos. Quando as pessoas se engajam nisso, aí o líder precisa trabalhar muito a questão da resiliência, do foco, da determinação, porque várias coisas vão acontecer ao longo do caminho que vão atrapalhar a busca desses resultados. E aí o líder precisa manter essa questão da disciplina, do ritmo, do foco, do direcionamento para atingir os resultados. E para isso, qualquer coisa que você vê que começa a desvirtuar o comportamento das pessoas para esse objetivo, ele vai atuar com o feedback. O feedback é a correção de rota. Fala, olha, você não está tendo o comportamento adequado. E aí é o ponto que nós precisamos entender. Comportamento adequado, ele é decisivo para o atingimento dos resultados e dos objetivos da empresa. Se eu quero me formar em medicina, eu preciso ter comportamentos adequados para isso. As coisas não vão acontecer só por acontecer. Eu vou ter que ter lá disciplina, acordar cedo, estudar, me preparar para o vestibular. Então, assim, eu tenho uma série de coisas que eu vou ter que me comportar adequadamente. Eu não posso ter preguiça, eu não posso ter procrastinação. Então, é aí onde os comportamentos são adequados. E aqui eu vou até fazer uma analogia com uma coisa totalmente fora do ambiente profissional para a gente entender essa questão de comportamento e resultado. Todos os grupos sociais, eles estabelecem regras de conduta, né, comportamentos, para estabelecer e chegar aos seus resultados. Imagina dentro de um presídio. O presídio tem regras de condutas muito rígidas. Por quê? Porque os líderes desses grupos, eles sabem que se as pessoas não tiverem um comportamento adequado, por exemplo, se no meio lá do meu bando eu tenho uma pessoa que é dedo duro, isso acaba com todo o nosso resultado. Então ele precisa ser muito disciplinador nesse processo. Lógico que nós estamos falando de uma coisa totalmente aí fora do nosso âmbito, mas só para deixar claro, comportamento determina resultado. E é o comportamento de grupo, é o comportamento que fortalece o grupo. As regras de conduta. E o líder tem que ser o exemplo dessas regras, né, do comportamento dentro dessas condutas. Ele precisa ser muito ético com o grupo, com os liderados. Mesmo que eu esteja fazendo algo ilícito, como o exemplo aqui, eu tenho lá a minha quadrilha, mas dentro da minha quadrilha eu preciso ser uma pessoa ali que tenha credibilidade junto aos meus liderados.
mesmo que fora eu esteja fazendo coisas muito erradas. Mas só pra gente, eu estou usando esses exemplos para realmente ficar muito marcado o como é o processo da liderança com relação ao time. Então eu preciso ser muito, muito correto dentro das nossas regras estabelecidas de condutas. Então o líder estabelece essas regras. Quando a gente fala do meio empresarial, são os valores da empresa. Missão, visão, valores são as regras de conduta. E eu preciso ser muito rígido, não agressivo com as pessoas, mas muito firme com isso. Não posso aceitar nenhum desvio de conduta, porque isso vai corromper o meu resultado, certo? E ao longo eu vou trabalhando sempre essa comunicação inspiradora com o grupo, direcionando sempre os resultados, mostrando quais os ganhos que as pessoas vão ter com isso. Eu preciso sempre mostrar o que ela ganha com isso, não o que a empresa ganha. E qualquer ajuste, né, de comportamento que saiu fora, ajusta. Se não está ajustando, tira essa pessoa e põe uma outra pessoa que está ajustada, que está aderente a isso. Né? Tecnicamente a gente fala isso de cultura organizacional, fit cultural, mas enfim, são os termos aí de RH, os termos técnicos. O importante é isso. Quais os comportamentos que eu preciso ter? E as pessoas naturalmente não vão ter os comportamentos adequados, porque não necessariamente elas têm essa autoliderança, essa consciência, essa maturidade, principalmente quando a gente fala de um cenário Brasil, né? O Brasil é um povo com uma capacitação técnica e comportamental muito baixa, então isso é um desafio para o líder. Não adianta você, líder, ficar achando um absurdo, poxa, as pessoas deveriam fazer, as pessoas deveriam estar motivadas, as pessoas deveriam. Não é a realidade. E o líder não trabalha com o que deveria, ele trabalha realmente com a realidade. E aí, voltando, liderança é o quê? É a competência da mudança, da transformação, do crescimento. Então eu tenho uma situação hoje que ela não é favorável, o líder atua construindo as condições para chegar no ambiente favorável. Hoje a minha empresa não é uma empresa que tem ótimos resultados. Eu atuo nisso e vou construindo condições para ela chegar nesse resultado, ok? Então pratiquem a liderança, coloquem aí em prática essas dicas que nós passamos. Coloque aqui no comentário qual a sua dificuldade, o que você fez, deu certo, não deu, e vamos trocar aí uma figurinha para te ajudar nesse conceito. Um grande abraço!